Seja muito bem-vindo ao culto da Missão Batista Comunhão. Que nesse momento você possa eliminar quaisquer distrações que possam haver aí ao seu redor, que você possa dedicar este tempo como um culto ao nosso Deus, né? Nós vamos ter a oportunidade de louvarmos a Deus com alguns cânticos que vamos ser ministrados, nós vamos ter a oportunidade de intercedermos, vamos ter a oportunidade de refletirmos na palavra de Deus. Então pegue sua Bíblia, deixe ela já posicionada para que você possa usá-la muito nessa noite e também que você possa se preparar nesse momento para que tenhamos um culto muito abençoado na presença do nosso Deus. Desejo a você um tempo abençoador. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem no amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem no amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. La, 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 la.
edificou toda minha casa. Ainda que venha a tempestade, não se abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Boa noite, irmãos. Hoje a leitura é Deuteronômio 6:7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Oremos. Querido Deus, amado, soberano Pai, te agradecemos, ó Pai querido, por este momento, Deus amado, que podemos, ó Pai amado, em família, reunidos aqui, ó Deus querido, para, mesmo assim, Senhor Jesus, em distância da nossa igreja, podermos agradecer, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, pelo suporte que o Senhor tem dado à minha família e à família dos meus irmãos, ó Pai querido, que o Senhor vem estar me sustentando com a graça e a misericórdia, Pai. Pai amado, eu te peço discernimento e sabedoria para conduzir, ó Pai amado, a minha família, junto com meu esposo, que a nossa família possa te servir e segui-la, Deus querido, nos teus caminhos. Agradeço por tudo, Pai querido, hoje e sempre. Amém. Chegou o momento de termos algumas informações a respeito de algumas atividades da nossa igreja, alguns avisos para os membros da nossa igreja. Primeiro, queria falar a respeito de ação social. Se você tem precisado de algum auxílio, de alguma ajuda, fica aqui na tela a imagem com o telefone da responsável pela ação social da nossa igreja, a irmã Viviane. Você pode entrar em contato com ela se você precisa de algum auxílio, se você precisar de alguma locomoção, algo em que nós possamos te ajudar, né? Entre em contato conosco, não hesite em pedir ajuda nesse tempo que nós estamos passando, né? Um outro aviso que eu tenho para dar é para os pais, a vocês que têm crianças em casa. Nós estamos disponibilizando alguns materiais para que você faça um culto infantil com as crianças aí na sua casa, né? É um roteiro para um culto infantil aí, com as atividades, tudo já feito bonitinho. Se você não tem recebido esse material, você pode entrar em contato aqui, ou com a Thalita, ou com a Carol, o número também está aqui na frente. Você pode entrar em contato com elas pelo WhatsApp e elas vão te enviar esse material para que você possa fazer o culto infantil doméstico aí, com os seus filhos, com as crianças aí na sua casa. Também outra vez que eu quero dar, você que tem precisado de alguma ajuda, de algum acompanhamento pastoral nesse tempo que nós estamos passando, me coloco à disposição dos irmãos. Meu contato está aqui na imagem à frente também. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, me fazer uma ligação, nós podemos conversar um pouco, podemos também orar por telefone, se assim você quiser. Eu fico à disposição dos irmãos nesse tempo que nós estamos passando. A última vez que eu quero dar, todos os membros da nossa igreja, fica aqui na frente a imagem com a conta da nossa igreja, para que você possa fazer o seu depósito. Mesmo nesse tempo que nós estamos passando, a igreja ainda possui alguns compromissos financeiros. Se você tem passado por dificuldades, nós compreendemos, mas aos irmãos que ainda têm condição de fazer a sua contribuição mensal, nós solicitamos que você possa fazer essa contribuição nessas contas aqui e mandar o seu comprovante ou para a Eliane, ou então para a Samara, para o Rodinelli, para o Gemal, os tesoureiros da nossa igreja. Você pode enviar esse comprovante para eles, para que eles possam ter o controle. Queria desafiar os irmãos para que possamos continuar sendo fiéis, mesmo nesse tempo que estamos passando, porque todos nós estamos enfrentando dificuldades e precisamos encontrar um meio de nos equilibrarmos, tá bom? Então eu te desafio, faça o seu depósito lá, para que possamos não sofrer tanto, assim como igreja, nesse tempo que estamos vivendo. Vamos prosseguir agora com a reflexão. Que Deus abençoe sua vida.
agora chegou o momento da nossa reflexão. Vamos ter a oportunidade agora de refletir um pouco na Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, deixe sua Bíblia aí já preparada, porque nós vamos fazer muito uso dela nessa noite, refletindo um pouco nas verdades que Deus tem para nós e especialmente para as nossas famílias, né? Na semana passada nós já conversamos um pouco a respeito de famílias, falamos um pouco sobre os pilares para o relacionamento entre pais e filhos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um outro departamento dentro da estrutura familiar, o departamento dos casais, né? A vida em casamento, a vida do matrimônio, a vida ali que o casal partilha, né? Sempre que nós temos um homem e uma mulher se unindo em casamento, em matrimônio, ali é o momento onde surge uma nova família. Então nós podemos dizer que a estrutura mais básica familiar é marido e mulher, né? Sempre que você tem então essa união, quando um rapaz deixa a sua casa, uma moça também deixa, eles se unem em matrimônio, ali se constitui ali uma nova família, né? Isso não significa que ela fica completamente distinta das estruturas familiares que existiam antes. Significa que a estrutura familiar, na verdade, ela acaba de aumentar, mas ali surge ali uma nova família, então, que é a junção de outras duas famílias que também surgiram dessa mesma forma, né? Foram formadas dessa mesma forma, né? Desse mesmo jeito. E por isso, então, que o cuidado com o casamento, ele é uma coisa essencial para que a família funcione bem, para que a família ela possa cumprir o propósito que Deus deu para ela, o propósito de refletir a glória de Deus, de glorificar a Deus. É preciso e imprescindível que o casamento esteja funcionando bem, de que o casamento seja uma área ali onde Deus pode ser glorificado através, né? Então nós precisamos cuidar do casamento se nós queremos cuidar das famílias, né? E para que o casamento então esteja bem cuidado, para que o casamento seja esse espelho da glória de Deus, que de fato reflete a glória de Deus e assim ele cumpra o seu propósito primordial, é imprescindível que as funções do casamento sejam respeitadas, né? Dentro do casamento, Deus dá funções para ambas as partes, tanto para o marido como para a mulher, para o homem, né, e a esposa. Então, é imprescindível que ambos entendam quais são suas funções e de que ambos estejam dispostos a cumprir com essas funções, né? Então, hoje eu queria que a gente falasse um pouco sobre as funções que Deus dá ao marido e as funções que Deus dá à mulher, né? E o que deve fundamentar essas funções. Mas antes da gente entrar nas funções em si, existe uma grande ressalva que nós precisamos fazer e algo que nós precisamos inculcar nas nossas mentes, né? O fato de que funções não são valores. Nós precisamos entender isso. Sempre que nós tratamos funções como valores, nós achamos que algo está sendo mais valorizado do que outro, né? E o que Deus coloca para o casamento, o que Deus coloca para marido e mulher cumprirem, não são valores. Deus não está atribuindo mais valor a um em detrimento de outro, mas Deus ele está atribuindo simplesmente funções. Ambos possuem exatamente o mesmo valor diante de Deus, né? Nós conseguimos olhar para isso com clareza quando nos deparamos com o fato de que todos, independente de sermos homens ou mulheres, independente de sermos de determinada etnia, independente de estarmos a uma família ou uma outra família, de nascermos em um país ou em outro país, todos são pecadores que precisam da graça de Deus. Então, diante de Deus, todos são iguais. Todos têm esse mesmo valor, que na realidade é uma ausência de valor, né? Nós somos todos carentes pela graça de Deus, carentes da redenção que somente Deus oferece, né? Então, tanto homens como mulheres têm exatamente o mesmo valor diante de Deus. O que Deus coloca para nós são funções, e essas funções não têm valor. Elas não atribuem valores, né, aos olhos de Deus, né? Dentro do casamento, as funções que existem ali, elas não fazem com que um seja melhor do que o outro, ou que um valha mais do que o outro, né? Nós temos isso muito presente na nossa cultura, no mundo em que nós vivemos. Nós vemos muito que funções às vezes estão juntos, né? Estão de alguma forma
atrelados aos valores. Numa empresa, por exemplo, algumas funções são mais valorizadas que outras, pois recebem mais salário do que outras, né? Mas nós não podemos levar esse mesmo padrão, esse mesmo pensamento e visão para dentro das nossas famílias, né? Dentro da família, as funções não fazem com que um seja melhor do que o outro. Diante de Deus, ambos têm o mesmo valor. Então nós estamos falando de funções, nós não estamos falando de valores. Isso precisa estar bem inculcado nas nossas mentes, isso precisa entrar na nossa cabeça, né? Porque é assim que Deus fez para ser. Deus fez o casamento para ser um local onde o homem opera com suas funções e a mulher opera com suas funções. E ambos possuem o mesmo valor diante de Deus. Por isso nós vamos falar um pouco sobre as funções dentro do casamento. Para isso, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos meditar desde o verso 21 até o verso 33. Mas nesse momento eu queria ler apenas o último verso, o verso 33, que diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Efésios capítulo 5, verso 33. Aqui nesse trecho nós temos uma espécie de conclusão do apóstolo Paulo em um ensinamento que é direcionado a maridos e mulheres, né? Aos homens e suas esposas também. E aqui ele conclui e, portanto, ele também resume um pouco daquilo que ele está falando desde o verso 21 até o verso 32. No 33 ele parece fazer um resumo daquilo que ele está dizendo, né? E aqui nós então conseguimos olhar de maneira um pouco ampla para as duas funções que Paulo apresenta e ensina aos maridos e às esposas, né? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a função do marido, né? Qual é a função do marido dentro do casamento? Dentro desse relacionamento conjugal, da vida a dois, o marido ele tem como função primordial, de acordo com as Escrituras, de amar a sua esposa. Essa é a função primordial do marido. E Paulo ele ensina isso e resume aqui no final, no verso 33, quando ele diz que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, né? Essa é uma verdade que é ensinada por Paulo em todo o trecho, o fato de que o marido precisa amar a sua esposa. E aqui no verso 33, Paulo ele resume isso aqui, né? De forma prática, o ensinamento que Paulo traz é resumido dessa forma, que o marido precisa amar a sua esposa como a si mesmo. E então tudo aquilo que vem desse amor próprio, tudo aquilo que é decorrente do amor próprio que o homem tem por si mesmo, ele precisa colocar e praticar na direção de sua esposa, né? Então tudo aquilo que o homem faz motivado por amor próprio, ele precisa colocar a esposa à frente. Se o homem ele cuida do próprio corpo com amor próprio, então ele também precisa cuidar da esposa dele. Se ele alimenta o próprio corpo, ele precisa também certificar que a esposa dele está sendo bem cuidada e bem alimentada. Se ele protege o próprio corpo, ele precisa proteger também a sua esposa e sua família, né? Ele precisa sempre, então, tudo aquilo que é decorrente do amor próprio, ele precisa sempre colocar de forma igual e prioritária a sua esposa e aos seus filhos. Essa é a função primordial do homem, como Deus criou ele para ser. Mas aqui existe uma comparação muito importante que Paulo faz, que revela um pouco da profundidade desse amor que o homem precisa perseguir, né? Veja no verso 25, Paulo diz que os maridos eles devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é a comparação que Paulo faz, né? Da mesma forma como Cristo ama a igreja e se entregou pela igreja, se entregou por ela, morreu por ela, também o marido precisa amar a sua esposa a ponto de ter como prioridade a vida dela em detrimento de sua própria vida, né? Essa é a manifestação desse amor, que é um amor sacrificial. É muito importante nós considerarmos essa comparação, porque ela nos ajuda a entender como deve ser o amor de um marido por sua esposa. Qual é o amor que o marido precisa ter por sua esposa, né? E esse amor pode ser aprendido através da relação entre Cristo e a igreja. E é importante a gente dizer que isso não é ao contrário. Nós não olhamos
para a relação de Cristo e a igreja e a entendemos através do relacionamento conjugal. Não é assim que as coisas funcionam, né? Nós olhamos então para o relacionamento de Cristo e a igreja e dali nós podemos aprender a como exercer o amor sacrificial que Deus nos pede a nós homens, né? Não é olhando para o casamento que nós entendemos o amor sacrificial de Cristo, mas sim o contrário, é olhando para Cristo que entendemos como deve ser o amor dentro do casamento, né? E ter esse amor de Cristo, esse amor sacrificial que Cristo tem pela igreja, como um parâmetro para o amor do marido por sua esposa, ensina aos maridos esse senso de prioridade, né? No cuidado com suas esposas, no trato com suas esposas. O marido ele precisa sempre pensar nas necessidades de sua esposa antes das dele mesmo. Isso faz parte desse amor, um amor sacrificial, né? O amor ele não é somente ter afeição pela outra pessoa. Isso faz parte do amor isso. Mas não é somente isso. O amor ele está nessa entrega de si mesmo para cuidar da outra pessoa, para certificar de que a outra pessoa está bem, de que a outra pessoa está feliz, né? Essa é a função do homem dentro do relacionamento conjugal e dentro de sua família. Ele precisa amar a esposa e seus filhos a ponto de colocar as necessidades deles à frente de suas próprias. Então ele se certifica primeiro de que eles estejam bem, de que eles estejam seguros, de que eles estejam alimentados, de que eles tenham abrigo, e depois de que ele mesmo possa ter essas coisas, né? Esse é o senso de prioridade que o homem precisa ter. Essa é a forma como o homem pode manifestar o seu amor por sua família, né? Liderando a família, cuidando de sua família, guiando a família, guiando-a nos caminhos de Deus. É assim que Deus criou para ser. Essa é a função que Deus deu ao homem, né? E essa função dada por Deus, que Deus exige do homem, ela tem sido uma dificuldade natural para os homens, né? Os homens têm encontrado uma dificuldade natural em cumprir com essa função. Muitas vezes, porque o nome dessa função é amor, alguns homens criam um certo bloqueio. Acham que amor é coisa muito sensível, é algo muito frágil para que eu possa manifestar, né? Quando na realidade não é. Não é. É através desse amor que nós podemos cuidar. É através do amor que nós podemos certificar de que nossa família está segura, de que nossa família está a salvo. É através dessa coisa chamada amor que nós podemos nos entregar pelas nossas famílias, né? Alguns então acabam se ausentando de suas famílias para evitar de lidar com alguns tipos de problemas, algumas complicações, algumas questões que possam exigir mais sensibilidade. Outros podem ser presentes, não se ausentam de suas famílias, mas permitem que outros cuidem dessas funções, permitem que outros liderem suas famílias, permitem que outras pessoas cumpram com a sua função de homem, né? Não é assim que Deus criou para ser. Deus criou a família e Ele colocou na família um camarada chamado homem, marido. E ele foi criado para amar sua família. Ele foi feito, a função dele é amar, cuidar, proteger, sustentar a sua família. Isso é amor que o homem precisa ter pela sua família, né? Ele precisa cuidar de sua família a ponto de entregar a si mesmo por ela. Essa é a função do marido, essa é a função do homem. Mas essa não é a única função. Nós encontramos também uma outra função aqui, da outra parte, que é a função da esposa. Nós encontramos essa outra função aqui no texto como sendo primordialmente a função de ter o respeito para com o seu marido, né? É assim que Paulo ele trabalha a função da esposa. Paulo ele resume dessa forma essa função no final do verso 33, quando ele diz que a esposa respeite o seu marido, né? O respeito ele é um resumo do ensinamento que Paulo dá às esposas em todo o restante desse trecho aqui, principalmente dos versos de 22
até o verso 24. E esse respeito que Paulo fala aqui no verso 33, ele é um desdobramento natural da submissão e sujeição que Paulo está falando logo no início de todo esse trecho. Lá no verso 22, quando ele diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Né? E a semelhança da função que Deus dá ao marido, para as esposas, Paulo também utiliza uma comparação para poder nos ensinar as esposas qual deve ser a sua função dentro do casamento. Né? E ele utiliza a mesma comparação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Veja lá no verso 24 como fica muito clara essa comparação. Diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Perceba que é na forma como a igreja está sujeita a Cristo que se estabelece o parâmetro para a relação da esposa com o seu marido, e não ao contrário. Não é através do relacionamento esposa e marido, a relação conjugal, que nós podemos aprender mais sobre relacionamento entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. E sim o contrário. É pela forma como a igreja está submissa a Cristo, ela está sujeita à autoridade e liderança de Cristo, assim também a esposa deve estar sujeita à liderança de seu marido. É assim que deve ser o relacionamento da esposa com o seu marido. Né? Mas agora, olhando um pouco para esse parâmetro, olhando um pouco para o relacionamento de submissão entre a igreja e Cristo, nós vemos que o fundamento dessa submissão, ou seja, a igreja ela está submissa a Cristo, fundamentada nesse amor sacrificial de Cristo. Né? É porque Cristo, ele ama a igreja sacrificialmente, é porque ele se entrega pela igreja, que a igreja, então, vive sua vida para Cristo. Né? É assim que se fundamenta a autoridade e submissão que a igreja tem por Cristo. A igreja está submetida à autoridade de Cristo, porque Cristo amou e Cristo ama e se entregou sacrificialmente pela própria igreja. Nós vemos isso de maneira muito clara num outro texto do próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, os versos 14 e 15. Não vou ler o texto, mas de maneira resumida, ali nós aprendemos que nós somos movidos pelo amor de Cristo. Algumas versões dizem que o amor de Cristo ele nos constrange, né? O verso 14. Então, nós somos movidos a uma vida de retidão, nós somos constrangidos a uma vida de retidão por causa desse amor, por causa do amor sacrificial de Cristo. A gente pode entender o que o texto está dizendo ali da seguinte forma: se Cristo morreu por nós, então nós precisamos viver para Cristo. Nós somos movidos, somos constrangidos a viver para Cristo. Percebe? Olhando para o relacionamento Cristo e igreja, a igreja ela é movida à obediência a Cristo. A igreja ela é movida à submissão à liderança de Cristo, a uma vida digna, segundo o Senhor Jesus, por causa do amor que Cristo tem pela igreja, por causa do ato sacrificial de amor que Cristo ofereceu a si mesmo pela igreja. Né? Então, o fundamento dessa submissão à liderança, da submissão à autoridade de Cristo, está no amor que Cristo teve pela igreja. E, de modo muito semelhante, quando o marido pratica esse amor sacrificial por sua esposa, se torna muito mais fácil da esposa estar submetida à autoridade, à liderança do marido. É muito mais fácil ela o ajudar, ela ser auxiliadora, é muito mais simples. Né? Quando o marido pratica esse amor sacrificial por sua esposa, é prazeroso para as mulheres. Testemunhos que eu mesmo já recebi, porque eu não sou mulher, mas já ouvi de mulheres dizer que isso é fácil. Quando o marido ele ama sacrificialmente a esposa e ele coloca as necessidades de sua esposa antes das dele mesmo, para a esposa não é uma dificuldade cumprir com essa sujeição à liderança. Não é uma dificuldade a ser dirigida pelo marido. Permitir que ele possa liderar a família. Né? E essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. Deus constituiu o homem como cabeça. Mais uma vez, essa é uma função, isso não é um valor. É uma função. Deus deu essa função ao homem. Ambos possuem
o mesmo valor. E quando a esposa cumpre essa sua função de respeitar a liderança do seu marido, ela também facilita ao marido que ame ela de maneira cada vez mais excelente. Que ele faça isso de maneira cada vez mais plena e sacrificial. Que ele possa se entregar por sua esposa. Percebe que aqui se forma um ciclo. Quando o marido consegue amar a sua esposa de modo sacrificial, se torna fácil para a esposa respeitar a liderança do marido. Quando a esposa respeita a liderança do marido, se torna fácil para o marido amar a esposa sacrificialmente. É um ciclo perfeito. É um ciclo perfeito. E esse ciclo ajuda muito no cumprimento das funções dentro do casamento, né? Mas não é somente esse ciclo que nos ajuda a cumprir com as funções. É preciso também compreender o fundamento sobre o qual o casamento precisa estar firmado. O casamento ele precisa estar sobre um fundamento bíblico, sobre uma rocha firme nas Escrituras. O fundamento nós encontramos aqui nesse mesmo texto, quando você olha para o início de todo esse discurso de Paulo, o início de todo esse ensinamento, lá no verso 21. É nisso que deve estar fundamentada as funções, é nisso que esse é o fundamento das funções para o casamento. Verso 21, Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esse aqui é o fundamento. Se ambos estiverem sujeitos a Cristo, se ambos estiverem por reverência e temor a Cristo, se sujeitando uns aos outros, servindo uns aos outros, certificando de que uns aos outros, tanto uns como outros, na realidade, estejam bem, estejam seguros, então as funções elas são cumpridas de maneira muito simples e fácil. Se todos tiverem esse temor por Cristo, estiverem debaixo da autoridade de Cristo, sujeitos a Cristo, então se torna muito mais fácil o cumprimento das funções, né? Esse é um trecho que muitas versões, como a NVI, a Almeida Revisualizada, a Almeida século 21, elas tratam esse verso 21 como se ele estivesse em no parágrafo anterior, como se ele fosse a conclusão de algo que Paulo está falando antes. Mas se você olhar por algumas outras versões, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, Nova Tradução na linguagem de hoje, você percebe que esse verso 21 ele vem junto do verso 22. Ele está nessa mesma divisão. Então, Paulo inicia o seu ensinamento dirigido a maridos e esposas através desse texto aqui. É assim que ele inicia: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por temor de Cristo, né? Quando nós olhamos para o texto grego, nós podemos ver com mais clareza, não há divisão entre o verso 21 e 22. Não há divisão de ideias, o que há ali é apenas uma vírgula, né? A vírgula ela é uma pausa, ela não divide as duas ideias, né? Então, é mais correto pensarmos que o verso 21 e o 22, eles estão unidos, né? Paulo, ele está falando de uma mesma coisa. A sua orientação a maridos e mulheres começa ali no versículo 21, né? E olhando então para esse verso 21, o que nós podemos perceber? Podemos perceber que se ambas as partes, se tanto o marido como a sua esposa, se eles estiverem debaixo da orientação de Cristo, se eles estiverem sujeitos um ao outro, por temor, reverência a Cristo, em respeito a Cristo, debaixo dessa orientação de Cristo, as funções elas vão ser cumpridas de maneira muito natural e fácil. Se ambos estiverem debaixo do temor de Cristo, se ambos estiverem debaixo da orientação de Cristo, as funções vão ser cumpridas de maneira muito simples, né? Porque para o homem, quando ele ama sacrificialmente sua esposa e sua família, quando ele age como cabeça de sua família, lidera a sua família, ele está se submetendo à vontade de Cristo. Ele está sujeito a Cristo, em reverência, em temor a Cristo. E quando a mulher, ela respeita o seu marido, se submete à sua liderança, ela está também se submetendo à vontade de Cristo. Ela está também sujeita ao próprio Cristo e à vontade de Cristo para a família, né? Ambas, a sujeição que a esposa precisa ter dentro do casamento, o amor sacrificial que o marido precisa ter dentro do casamento, são ambas expressões de um mesmo amor,
que precisa permear toda a relação conjugal. São as expressões de amor dentro do casamento, que são atitudes de obediência a Cristo, né? Quando nós olhamos, às vezes a gente olha para a função do homem, para a função da mulher, e a gente acha que são funções muito distintas. A gente olha, o homem precisa amar sua esposa sacrificialmente, precisa liderar a casa, a mulher precisa respeitar e se submeter, estar sujeita à liderança do marido. A gente acha que são coisas muito opostas, né? E muitos casais estão constantemente brigando por causa dessas funções, estão brigando um para ter a função do outro e achando que é toda uma guerra dentro de casa, né? Mas na verdade, olhando dessa forma, olhando debaixo do fundamento, que é estarmos sujeitos uns aos outros por temor a Cristo, como diz Efésios 5:21, nós percebemos que não são coisas tão distintas. Porque o homem, por sua vez, ele está abrindo mão de si mesmo, ele se entrega a si mesmo, ele deve amar a esse ponto, e quando ele não o faz, ele não cumpre sua função. O homem ele precisa entregar a si mesmo, colocar a esposa à frente, colocá-la como prioridade, acima mesmo dele em si. Tudo aquilo que ele faz por amor próprio, ele precisa fazer por amor à sua esposa, né? E a mulher, por sua vez, ela precisa colocar no marido, respeitar a liderança do marido. Essa é a função primordial dentro do casamento. Ambas são ideias de sujeição mútua, não são? O marido ele ama e coloca ela em primeiro lugar. Ele está se submetendo a Cristo ao fazer isso, a amá-la, ao colocá-la como prioridade. Eles estão sujeitos uns aos outros aí, né? Não são coisas tão difíceis, tão separadas, quer dizer. Não são coisas que estão tão distintas assim, né? Quando um cumpre sua função, se torna muito mais fácil para o outro cumprir a sua função. E então conseguimos ter harmonia dentro do lar, né? Dentro do casamento. Que possamos aprender de Deus, na palavra de Deus, quais são as nossas funções, né? Que você possa meditar um pouco sobre isso. E se você que ouve nesse momento, se você ainda não é casado, se você ainda não compartilha a sua vida com uma outra pessoa, a lição primordial que eu queria que você ficasse é que você orasse muito para que o seu futuro cônjuge, sua futura cônjuge, seja uma pessoa que está submissa à vontade de Cristo. Esse é o principal. Se o seu marido, se sua esposa lá na frente for alguém que está submisso à vontade de Cristo, você não vai enfrentar esse problema. Vai ser natural cada um cumprir sua função. Que nós possamos entender as funções que Deus deu para o casamento, que Deus deu para o marido e para a mulher, que possamos cumpri-la. E mais uma vez, que nós possamos entender que essas funções não são valores. Elas são as funções que Deus deu para um e para o outro. Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais uma noite que o Senhor nos concede. Ó Pai, agradecemos por mais essa oportunidade que temos de refletir na Tua palavra, Pai. Eu venho pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, Pai, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, todas as pessoas que são casadas, aquelas que ainda também não são. Peço que o Senhor abençoe os casamentos que nós temos dentro da nossa igreja, ó Pai. Que o Senhor ajude cada um, a cada parte dentro dessa relação, a entender as suas funções e a cumprir de maneira cada vez mais excelente a sua função. Que o Senhor ajude os homens a entenderem sua função de amar suas esposas, ó Deus. Que eles possam entender a sua função de amar sacrificialmente as suas esposas e suas famílias, ó Pai. E que eles possam, como uma medida de amor, liderar a sua família pelos teus caminhos, ó Pai. E que o Senhor também ajude as esposas a estarem sempre agindo com respeito à liderança do marido, à função que o Senhor deu ao marido. Que elas possam entender a liderança que eles operam e possam auxiliá-los nessa tarefa, caminhando lado a lado uns com os outros, ó Pai. Essa é a minha oração. Peço que o Senhor esteja abençoando nossas vidas. Peço pela nossa semana, ó Pai, que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, que
Que o Senhor esteja sempre cuidando de nós. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém.